Era tempo de seca brava no sertão. Daquelas secas que rachavam a terra feito couro velho e faziam os mais corajosos se benzerem 3 vezes antes de dormir. Foi nesse tempo que seu Zacarias morreu, deixando a casa grande da fazenda São Sebastião para a sobrinha Jovelina, que morava na capital e mal conhecia aquelas bandas. Jovelina chegou numa sexta-feira, quando o sol já pendia para o poente e pintava o céu de vermelho sangue. Vinha no ônibus da linha, apertada entre sacos de farinha e gente que cheirava suor e poeira. Era moça de seus 25 anos, magra que nem vara de marmelo, com os olhos grandes que pareciam querer engolir o mundo. Trazia uma mala pequena e muita curiosidade sobre a herança que o tio, que ela mal se lembrava, tinha deixado. A casa ficava uns 3 quilômetros para dentro do sítio, no fim de uma estrada de barro vermelho que o sol tinha transformado em pó. Jovelina teve que pegar carona com o seu Chico da venda, que ia buscar umas caixas de mantimento para fazer a entrega semanal. Durante o caminho, seu Chico foi falando, como costumam fazer os sertanejos quando pegam visita nova. Falou da seca, da política, do prefeito ladrão, da safra perdida. Mas quando Jovelina mencionou que ia morar na casa do tio Zacarias, o velho calou a boca de repente, feito quando passa um defunto na procissão. Ficou um silêncio pesado dentro da caminhonete velha, só o barulho do motor roncando e os pneus levantando poeira. Jovelina esperou, mas seu Chico não voltou a falar. Só quando chegaram perto da porteira da fazenda é que ele resmungou, mais para si mesmo que para ela. Deus há de abençoar essa menina. A casa era grande, mas tinha aquele jeito abandonado das coisas que ficam tempo demais sem gente dentro. Paredes brancas, descascadas, janelas fechadas, um alpendre largo com cadeiras de balanço cobertas de poeira. Mas era sólida, bem construída, no tempo em que se fazia casa para durar gerações. Seu Chico ajudou a descarregar a mala, disse que qualquer coisa era só mandar chamar, e foi embora ligeiro, levantando poeira na estrada. Jovelina ficou ali parada, sozinha, olhando para a casa que agora era dela. A chave estava debaixo do vaso de barro na varanda, conforme o advogado tinha avisado. A porta rangeu quando abriu, um som comprido que ecoou pelos cômodos vazios. Dentro cheirava a mofo, a tempo parado, a coisa antiga guardada longe da luz do sol. Jovelina foi abrindo janelas, deixando o ar entrar, espantando aquela sensação de túmulo que a casa tinha. Eram 6 quartos, uma sala grande, cozinha de fogão a lenha, até uma biblioteca pequena onde o tio Zacarias guardava livros velhos e papéis amarelados. A mobília era antiga, mas boa, daquelas que duram para sempre, feita de madeira de lei que não apodrece nem com reza brava. Foi no quarto principal, o que tinha sido do tio, que Jovelina viu o retrato pela primeira vez. Estava pendurado na parede em frente à cama, numa moldura pesada de madeira escura, quase preta. Era o retrato de um homem, pintado a óleo, daqueles retratos antigos que parecem olhar para a alma da gente. O homem era velho, de barba branca comprida e olhos fundos, que mesmo na pintura pareciam vivos demais. Usava roupa preta, toda abotoada até o pescoço, e tinha uma mão apoiada numa bengala com cabo de prata. Tinha algo estranho naquele retrato. Jovelina não soube dizer o que de primeira, mas sentiu um arrepio subir pela espinha. Os olhos do homem pintado pareciam seguir ela, coisa que todo mundo já ouviu falar que acontece com um quadro antigo, mas ali era diferente. Era como se o homem estivesse mesmo olhando, prestando atenção, esperando alguma coisa. No canto da moldura, gravado na madeira com letra miúda, tinha um nome: Coronel Tertuliano das Chagas, 1847. Jovelina achou que devia ser algum antepassado da família, algum parente antigo que o tio Zacarias guardava por respeito ou tradição. Decidiu deixar o retrato onde estava. A casa era grande demais para mexer em tudo de uma vez. Naquela primeira noite, Jovelina dormiu na sala mesmo, num sofá velho, mas confortável. Tinha medo de escuro desde pequena e deixou uma lamparina acesa, daquelas a querosene que ainda se usa no sertão quando a energia falta. A chama tremulava, fazendo sombras dançarem nas paredes, mas era melhor que escuridão completa. Acordou de madrugada com sede, a boca seca, a língua grudada no céu da boca. Se levantou devagar, pegou a lamparina e foi até a cozinha buscar água. No caminho, passou pela porta do quarto principal. Estava entreaberta e, por algum motivo que ela mesma não entendeu, empurrou a porta e entrou. O retrato estava lá, claro, pendurado na parede. A luz da lamparina fez as sombras se mexerem no rosto pintado do coronel. Jovelina olhou para o quadro pareceu olhar de volta e ela saiu rápido, fechando a porta. De manhã, com a luz do sol entrando pelas janelas, tudo parecia diferente.
A casa tinha aquele cheiro bom de lugar que está sendo arejado, os passarinhos cantavam lá fora e o medo da noite sumiu, feito neblina quando o sol esquenta. Jovelina resolveu limpar a casa direito. Varreu, passou pano, tirou as teias de aranha dos cantos, lavou as janelas. Trabalhou o dia todo, suando no calor do sertão, mas sentindo que estava fazendo a casa voltar a viver. Quando chegou a hora de limpar o quarto principal, ela hesitou. Ficou parada na porta, olhando para o retrato. De dia, ele parecia só um quadro velho mesmo, nada demais. Jovelina riu de si mesma, chamou-se de boba e medrosa e entrou para fazer a limpeza. Passou pano na moldura do retrato, limpou o pó acumulado. De perto, dava para ver cada pincelada, cada detalhe do rosto do coronel. O pintor tinha sido bom, daqueles que sabem capturar não só a aparência, mas algo mais fundo. Os olhos do homem retratado tinham uma intensidade perturbadora, como se guardassem segredos antigos, coisas que não deviam ser ditas em voz alta. À noite, Jovelina decidiu ser corajosa e dormir no quarto principal mesmo. Afinal, era a dona da casa agora, não ia ficar com medo de retrato velho. Trocou os lençóis, arrumou a cama, tomou banho e se deitou. Deixou a lamparina acesa na mesinha de cabeceira, deu boa noite pro retrato, meio de brincadeira, meio de verdade, e fechou os olhos. O sono custou a vir. Jovelina ficava ouvindo os barulhos da noite sertaneja, o vento nas árvores, algum bicho mexendo no mato, o canto distante de uma coruja. A chama da lamparina fazia as sombras brincarem no teto, e ela ficava olhando, tentando ver formas nas manchas de luz e de escuridão. Não sabe que horas eram quando a lamparina começou a fraquejar. O querosene devia estar acabando. A chama foi diminuindo, diminuindo, até apagar de vez, deixando o quarto mergulhado na escuridão completa. Foi quando Jovelina ouviu. Um rangido suave, como de madeira velha se mexendo, vinha da direção do retrato. O coração dela disparou, ficou imóvel na cama, prendendo a respiração, todos os sentidos alerta. Escutou de novo, outro rangido, bem leve, como se algo na moldura estivesse se ajeitando. Então veio o som que gelou o sangue nas veias dela. Uma respiração, lenta, pesada, como de alguém muito velho respirando com esforço. Vinha da parede, da direção exata onde o retrato estava pendurado. Jovelina quis gritar, mas a garganta estava fechada de medo. Quis acender a lamparina, mas as mãos tremiam tanto que não conseguia achar os fósforos. Ficou ali, paralisada no escuro, escutando aquela respiração impossível. Passou-se um tempo que pareceu eterno. A respiração continuava, sempre no mesmo ritmo, entrando e saindo, entrando e saindo. E então Jovelina percebeu outra coisa. Um cheiro de coisa antiga, de roupa guardada há muito tempo, de terra e mofo e algo mais que ela não conseguia identificar. Quando finalmente conseguiu acender um fósforo, a chama pequena iluminou o quarto por um segundo, antes de se apagar. Mas naquele segundo, Jovelina viu. Os olhos do retrato estavam abertos, bem abertos, e olhavam diretamente para ela. Ela gritou. Foi um grito que saiu do fundo da alma, um grito de terror puro que ecoou pela casa vazia. Pulou da cama, tropeçou, caiu, levantou, correu pelo quarto às cegas até achar a porta. Saiu correndo pelo corredor, desceu a escada tropeçando, saiu da casa e não parou de correr até chegar na estrada. Ficou ali sentada na poeira, tremendo, chorando, abraçada nos próprios joelhos até o sol nascer. Seu Chico passou de manhã cedo na caminhonete e achou ela ali, toda suja de terra, com cara de quem tinha visto o capeta. Não fez pergunta, só disse: "Vem, menina, vem cá pra casa." Na casa de seu Chico, que morava com a esposa Dona Luísa, uns 5 quilômetros dali, Jovelina tomou café, banho e chorou tudo que tinha pra chorar. Dona Luísa fez chá de erva cidreira, daquele bem forte, e ficou fazendo cafuné na cabeça da moça enquanto ela contava o que tinha acontecido. Quando terminou, seu Chico e Dona Luísa trocaram um olhar comprido, daqueles que gente casada há muito tempo troca quando sabe exatamente o que o outro está pensando. Foi Dona Luzia quem falou: "Menina, vou te contar uma história. Uma história que todo mundo por aqui conhece, mas ninguém gosta de contar para forasteiro. É sobre o coronel Tertuliano das Chagas, o homem do retrato." Jovelina se endireitou, enxugou as lágrimas e escutou. A história começava muito tempo atrás, lá pelos anos de 1880 e tantos. O coronel Tertuliano era dono de muitas terras, tinha poder e dinheiro, mandava e desmandava na região. Era homem temido, que resolvia tudo na bala e na forca, como era costume naquele tempo de Brasil, ainda mal saído da escravidão.
O coronel não tinha família, não tinha herdeiro. Era homem solitário, amargo, que morava sozinho na casa grande com apenas alguns empregados. Diziam que ele tinha um pacto, uma coisa feita com forças que não deviam ser mexidas. Diziam que ele queria viver para sempre, que tinha medo da morte e que tinha procurado meios de enganar o fim. Quando estava muito velho, quase nos 100 anos, o coronel mandou vir um pintor da capital. Pagou muito ouro para que o homem fizesse um retrato dele, mas não era retrato comum. O pintor tinha que fazer um trabalho especial, seguindo instruções que o coronel dava, usando tintas preparadas de um jeito que ninguém mais sabia, misturadas com coisas que não deviam ser misturadas. O pintor levou 3 meses pintando. Dizem que no fim ele saiu da Casa Grande pálido, feito defunto, com os olhos arregalados de medo e nunca mais voltou para a região. Morreu 1 mês depois. Caiu fulminado no meio da rua, sem razão nenhuma, como se o coração tivesse simplesmente esquecido de bater. Pouco depois de terminar o retrato, o coronel Tertuliano morreu. Mas antes de morrer, ele disse uma coisa para os poucos que estavam perto dele. A morte não vai me levar todo. Parte de mim fica. Fica olhando, esperando. Enterraram o coronel com pompa, como era de se esperar. Mas desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer na Casa Grande. Os empregados pediam demissão e iam embora. Diziam que escutavam passos à noite, que viam sombras, que sentiam uma presença. O pior era o retrato. Ninguém queria ficar perto dele. Diziam que os olhos se mexiam, que o coronel olhava de dentro da moldura, que quando a luz apagava, ele voltava à vida de algum jeito. A casa ficou vazia. Passou de mão em mão. Alguns parentes tentaram morar ali, mas nunca ficavam muito tempo. Sempre acontecia alguma coisa que fazia a pessoa ir embora correndo, jurando nunca mais voltar. Por fim, a propriedade chegou nas mãos de Zacarias, bisavô de Jovelina. Seu Zacarias era homem destemido, que não acreditava em assombração. Mudou-se para casa decidido a acabar com aquelas histórias de Trancoso e conseguiu morar lá por muitos anos, mas sempre sozinho. Nunca casou, nunca teve filhos, nunca deixou ninguém ficar muito tempo na casa. Com o tempo, seu Zacarias também mudou. Ficou calado, fechado, passava horas trancado no quarto olhando para não se sabe o quê. Os poucos que entravam na casa diziam que conversava sozinho, como se tivesse alguém ali, e sempre mantinha o retrato do coronel bem cuidado, bem limpo, pendurado no lugar de honra. Quando seu Zacarias morreu, acharam ele na cama, com os olhos abertos, olhando fixo para o retrato na parede. Tinha uma expressão no rosto que ninguém conseguiu decifrar. Não era medo, não era paz, era outra coisa, como se tivesse visto algo que não devia ver. Dona Luzia terminou a história e ficou em silêncio. Seu Chico acrescentou: já teve gente que tentou tirar o retrato da casa, queimar, enterrar, jogar no rio, mas ele sempre volta, sempre aparece de novo pendurado na parede do quarto, como se nunca tivesse saído de lá. É como se fizesse parte da casa, grudado nela por forças que a gente não entende. Jovelina sentiu um frio na barriga. Perguntou com a voz fraca: e o que eu faço? A casa é minha, eu não tenho outro lugar para ir. Dona Luzia pegou a mão dela, apertou com carinho. Menina, se você quiser mesmo ficar, tem um jeito, mas é difícil, exige coragem. Você precisa enfrentar o coronel, precisa olhar para ele, falar com ele, mostrar que você não tem medo. Diz a história que ele só tem poder sobre quem tem medo. Quem encara ele de frente, sem tremer, sem fugir, quebra um encanto. E alguém já fez isso? Perguntou Jovelina. Os dois velhos trocaram outro olhar. Seu Zacarias fez no começo. Por isso conseguiu morar lá todos esses anos. Mas no fim, algo deu errado. Algo mudou. A gente não sabe o que. Jovelina passou o dia na casa de seu Chico e Dona Luzia, tentando juntar coragem. Pensou em vender a casa, ir embora, nunca mais voltar. Mas não tinha dinheiro, não tinha para onde ir e aquela casa era tudo o que ela tinha no mundo. Quando o sol começou a descer, ela se levantou. Vou voltar. Vou fazer o que vocês disseram.
Vou enfrentar ele. Dona Luzia benzeu ela, fazendo o sinal da cruz 3 vezes na testa. Seu Chico deu uma lanterna boa, com pilha nova e uma garrafa de cachaça, para dar coragem, e levaram ela de volta para a casa grande. A casa estava como ela tinha deixado, porta aberta, sinais da corrida desesperada da noite anterior. Jovelina entrou devagar, acendeu todas as lamparinas que achou, encheu a casa de luz. Foi até o quarto principal. A porta estava aberta. Entrou. O retrato estava lá, na parede, exatamente como sempre esteve. De dia parecia normal. Os olhos do coronel Tertuliano estavam pintados olhando para frente, imóveis, mortos. Era só tinta sobre tela, nada mais. Jovelina puxou uma cadeira, colocou em frente ao retrato, sentou-se e ficou ali, olhando. Coronel Tertuliano, ela disse em voz alta, se o senhor está aí, se ouve o que eu digo, saiba que eu não tenho medo. Essa casa agora é minha e eu vou morar nela. O senhor viveu sua vida, teve seu tempo e agora esse tempo acabou. Deixe os vivos em paz. Nada aconteceu. O retrato continua imóvel, silencioso. Jovelina ficou ali mais um tempo, depois levantou, saiu do quarto e foi cuidar das coisas dela. Fez comida, comeu, limpou a cozinha. Quando anoiteceu, tomou banho, vestiu a camisola e foi deitar. Voltou para o quarto principal, decidida a não deixar o medo vencer. Deixou a lamparina acesa, deitou-se e ficou olhando para o teto. O sono foi chegando aos poucos, aquele sono pesado de quem trabalhou duro o dia todo. Acordou de repente, sem saber por quê. O quarto estava escuro, a lamparina tinha apagado e a respiração estava ali de novo, lenta, pesada, vinda da direção do retrato. O coração de Jovelina bateu forte, mas ela se forçou a ficar calma. Lembrou do que Dona Luzia disse. Não podia ter medo, não podia fugir. Tateou até achar os fósforos, riscou um. A chama fraca iluminou o quarto. Os olhos do retrato estavam abertos, bem abertos, e olhavam diretamente para ela com uma intensidade que parecia queimar. Jovelina prendeu a respiração, mas não gritou, não fugiu. Ficou ali, parada, olhando de volta para o coronel Tertuliano. O fósforo se apagou. Ela riscou outro, mas a mão tremeu e ele caiu no chão. Ficou no escuro, com apenas o brilho fraco da brasa do fósforo que se apagava no chão de madeira. A respiração ficou mais forte, mais próxima, como se algo tivesse saindo da moldura, ganhando forma, se aproximando. Jovelina sentiu uma presença do lado da cama, algo frio, pesado, antigo. Sentiu um cheiro forte de terra e mofo. Sentiu algo roçar no lençol como uma mão se apoiando na beirada da cama. Ela gritou. Não conseguiu evitar. Gritou e pulou da cama, correndo pelo quarto. Bateu em alguma coisa, caiu, levantou. Suas mãos acharam a lanterna que seu Chico tinha dado. Acendeu ela e a luz forte da pilha nova inundou o quarto. O retrato estava lá, na parede. Os olhos estavam fechados agora. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Jovelina sabia o que tinha sentido, sabia o que tinha visto. E soube naquele momento que não tinha sido forte o suficiente, que um medo tinha vencido. Saiu correndo de novo. Pela segunda noite seguida, fugiu da casa grande e só parou na estrada, chorando e tremendo. De manhã, era Dona Luzia quem vinha na carroça buscar ovo numa fazenda próxima que achou Jovelina. Levou ela de volta para casa, deu café e a moça contou tudo o que tinha acontecido. Você quase conseguiu, disse Dona Luzia. Mas no momento crucial, um medo voltou e ele sentiu. O coronel sempre sente. Eu não consigo, chorou Jovelina. Eu tentei, mas não consigo ficar lá. É forte demais. É real demais. Seu Chico, que tinha chegado do trabalho, ficou pensativo. Tem outra coisa que pode ser feita, mas é perigosa, muito perigosa. O quê? Perguntou Jovelina. Tem uma mulher que mora no povoado do Riacho Seco, Dona Josefa. Ela sabe de coisas, conhece orações, trabalhos. Dizem que ela é benzedeira,
Outros dizem que é mais que isso. Talvez ela possa ajudar. No dia seguinte, seu Chico levou Jovelina até o povoado do Riacho Seco. Era um lugar pequeno, poucas casas, uma igreja velha, tudo coberto pela poeira vermelha da seca. A casa de Dona Josefa ficava no fim da rua, quase no mato. Uma casinha de taipa caiada de branco, com um quintal cheio de plantas. Dona Josefa era uma mulher muito velha. Tão velha que parecia ter nascido velha. A pele era enrugada feito casca de árvore. Os olhos eram brancos de catarata, mas ela se mexia com uma agilidade que não combinava com a idade. Recepcionou Jovelina na porta antes mesmo da moça bater. "Eu sei porque você veio", disse com uma voz fina como o vento. "Venha, entre." Dentro da casa cheirava a ervas e fumaça. Tinha santos nas paredes, terços pendurados, velas acesas. Dona Josefa mandou Jovelina sentar e ficou olhando para ela com aqueles olhos brancos que pareciam enxergar muito mais que olhos normais enxergam. "O coronel Tertuliano?", disse a velha. "Eu sabia que um dia alguém ia vir aqui por causa dele. Faz muito tempo que ele está preso naquele retrato, mas não está morto. Não completamente. Ele fez um trabalho muito forte, um trabalho que mexe com coisas que não deviam ser mexidas. Amarrou a alma dele no retrato, usando sangue, terra de cemitério e palavras que não devem ser ditas. Como eu faço para me livrar dele?" "Não pode se livrar", respondeu Dona Josefa. "O retrato faz parte da casa, está ligado a ela. Se tirar o retrato, ele volta. Se queimar, ele volta. Se destruir a casa, ele vai achar outro lugar. A única maneira é fazer as pazes com ele." "Fazer as pazes? Como?" A velha se levantou, foi até um baú velho no canto da sala e tirou de dentro um saquinho de pano. "Isso aqui é um patuá. Foi feito há muitos anos, pelo padre que benzia essas terras antes de morrer. Ele sabia do coronel, sabia do perigo. Fez esse patuá para proteger quem precisar morar naquela casa. Você vai pendurar isso no pescoço e não vai tirar nunca. Vai te proteger." Jovelina pegou o saquinho. Era pequeno, leve, cheirava a alecrim e outras ervas. "Mas tem outra coisa que você precisa fazer. Você precisa acender uma vela para ele todo dia. Uma vela branca. Deixar queimar inteira em frente ao retrato. E precisa falar com ele todos os dias, como se fala com gente viva. Bom dia quando acordar, boa noite quando for dormir, com respeito, mas sem medo. Com o tempo ele vai se acostumar com você, vai aceitar sua presença e as coisas vão melhorar. E se não melhorar?" Dona Josefa ficou em silêncio por um tempo longo. "Então, você sai daquela casa e nunca mais volta, porque se o coronel não aceitar você, vai tentar te levar. E quando ele leva alguém, a pessoa fica presa lá junto com ele. Mais uma alma amarrada naquele retrato maldito." Jovelina voltou para a casa grande com o patuá pendurado no pescoço e uma caixa de velas brancas que Dona Josefa tinha dado. Seu Chico foi junto, ajudou ela a se instalar, conferiu se estava tudo bem. "Você não precisa fazer isso", disse seu Chico antes de ir embora. "Pode vender a casa, ir para outro lugar, começar de novo. Não tenho outro lugar. E além do mais, eu não vou deixar um fantasma me tirar da minha própria casa." Quando seu Chico foi embora, Jovelina fez o que Dona Josefa tinha mandado. Foi até o quarto principal, acendeu uma vela branca, colocou num pratinho em frente ao retrato. "Bom dia, coronel Tertuliano. Eu vim morar aqui. Espero que a gente possa se dar bem." O retrato não respondeu, claro. Ficou ali, imóvel, com os olhos pintados, olhando para frente. Jovelina deixou a vela queimar, saiu do quarto, foi cuidar das coisas da casa. O dia passou devagar, quente e seco, como sempre. Ela limpou, cozinhou, consertou umas tábuas soltas no alpendre. Ocupou a mente com trabalho. Quando anoiteceu, voltou para o quarto. A vela tinha queimado inteira. Acendeu outra. "Boa noite, coronel. Espero ter um sono tranquilo." Deitou-se, deixou a lamparina acesa e a vela queimando. Segurou o patuá com força, sentindo o tecido macio entre as mãos.
O sono custou a vir, mas quando veio, foi profundo. Acordou de madrugada. A lamparina tinha apagado, mas a vela ainda queimava, fazendo uma luz fraca e tremulante no quarto. Jovelina ficou deitada, quieta, esperando. A respiração começou, lenta, pesada, vinda do retrato. O coração dela bateu mais forte, mas ela apertou o patuá e se forçou a ficar calma. Não era para ter medo, era para respeitar, mas não temer. Coronel, disse na escuridão, eu sei que o senhor está aí. Eu respeito o senhor, respeito sua casa, respeito sua história. Mas eu também tenho o direito de estar aqui. Vamos viver em paz. O senhor no seu mundo, eu no meu. A respiração parou. O silêncio que veio depois era pesado, expectante, como se algo estivesse decidindo o que fazer. Depois de um tempo que pareceu eterno, Jovelina ouviu um rangido. Não era ameaçador dessa vez. Era suave, quase como um suspiro. E então, nada. O silêncio da noite sertaneja voltou. Só o vento, o canto distante de algum bicho, o crepitar suave da vela. Jovelina amanheceu dormindo. Quando acordou, a vela tinha se consumido inteira, consumida até o fim. A luz do sol entrava pela janela, enchendo o quarto de claridade. Ela olhou para o retrato. Os olhos do coronel Tertuliano estavam fechados, como sempre estavam de dia. Levantou, tomou banho, fez café. Voltou para o quarto e disse: Bom dia, coronel. Acendi uma vela. Foi assim todos os dias. Todo dia de manhã, bom dia e vela nova. Todo dia de noite, boa noite e vela nova. Jovelina não deixava faltar. Às vezes falava mais, contava como tinha sido o dia, o que tinha feito, os planos que tinha. Às vezes falava menos, só o cumprimento mesmo. As semanas foram passando. A respiração ainda aparecia algumas noites, mas Jovelina tinha aprendido a conviver com ela. Segurava o patuá, murmurava uma oração que Dona Josefa tinha ensinado e ficava quieta até passar. Nunca mais viu os olhos do retrato abertos. Nunca mais sentiu aquela presença pesada ao lado da cama. Era como se tivesse chegado a um acordo silencioso. O coronel ficava no seu canto, ela no dela, e a casa ia vivendo sua vida. Jovelina começou a arrumar melhor a propriedade. Plantou uma horta, consertou as cercas, pintou as paredes. A casa foi ganhando vida de novo, deixando de ser aquele lugar sombrio e abandonado. Seu Chico e Dona Luzia vinham visitar de vez em quando, sempre surpresos de ver que ela ainda estava lá, ainda viva, ainda inteira. Você conseguiu, dizia Dona Luzia abraçando a moça. Você conseguiu fazer o que poucos conseguiram. Mas havia noites em que Jovelina sentia que algo mudava. Noites em que a presença ficava mais forte, mais inquieta. Eram sempre noites de lua cheia, percebeu ela depois de um tempo. Nessas noites, acendia 2 velas em vez de uma e ficava acordada até tarde, lendo ou costurando. Só indo dormir quando sentia que era seguro. 3 meses depois de ter chegado, uma coisa estranha aconteceu. Jovelina acordou de manhã e foi acender a vela, como sempre fazia. Mas quando entrou no quarto, viu que a vela do dia anterior não tinha se consumido toda. Tinha sobrado um toco, ainda com um pouco de cera, como se algo tivesse apagado ela antes do tempo. E na parede, ao lado do retrato, tinha algo que não estava lá antes. Uma marca, como se alguém tivesse passado a mão na cal, deixando um traço escuro. Jovelina sentiu o medo antigo voltar, mas empurrou ele para longe. Foi até o retrato. Olhou bem. A marca parecia uma mão mesmo. Uma mão grande, de dedos compridos. Estava logo ao lado da moldura, como se alguém tivesse se apoiado ali. Coronel, ela disse, e a voz saiu mais firme do que esperava. Eu não sei o que o senhor está tentando me dizer, mas eu vou continuar aqui. Vou continuar respeitando o senhor, acendendo as velas, fazendo as coisas certas, mas essa é minha casa agora, e o senhor precisa aceitar isso. Limpou a marca da parede, acendeu uma vela nova, saiu do quarto. Naquela noite, teve um sonho. Sonhou que estava no quarto
olhando para o retrato, e o coronel Tertuliano saía da moldura. Não era assustador no sonho. Era só um homem velho, cansado, com aquela barba branca comprida e os olhos fundos. Ele olhava para ela e dizia, com uma voz que vinha de muito longe: eu não queria ficar. Eu não queria. Mas fiz o que não devia e agora não posso sair. Você entende? Eu tô preso. No sonho, Jovelina sentia pena dele. Perguntava, como eu posso te ajudar? E ele respondia, você não pode. Ninguém pode. Só o tempo. Quando a casa cair. Quando tudo virar pó. Só então eu vou descansar. Acordou com lágrimas no rosto. A vela ainda queimava. A lamparina estava acesa. Tudo estava normal. Mas o sonho tinha parecido tão real que ela ficou ali deitada, pensando, tentando entender. Será que o coronel não era mau? Será que era só uma aula presa, tentando se agarrar ao mundo dos vivos porque tinha medo do que vinha depois? Será que todas aquelas histórias de terror eram só o desespero de alguém que tinha feito uma escolha errada e agora pagava por ela? De manhã, quando foi acender a vela, Jovelina falou diferente. Bom dia, coronel. Eu tive um sonho com o senhor essa noite. Não sei se era o senhor mesmo tentando falar comigo ou só minha cabeça inventando coisas. Mas se era o senhor, saiba que eu entendo. Deve ser duro ficar preso tanto tempo. Eu vou continuar acendendo as velas, fazendo companhia para o senhor. Não sei se isso ajuda, mas é o que eu posso fazer. As coisas melhoraram depois disso. As noites ficaram mais tranquilas. A respiração ainda aparecia de vez em quando, mas era suave, quase reconfortante, como a respiração de alguém dormindo no cômodo ao lado. Jovelina se acostumou tanto que às vezes nem prestava atenção. A vida foi seguindo. Jovelina conheceu um rapaz do povoado vizinho, filho de um fazendeiro, rapaz bom e trabalhador, chamado Damião. Começaram a se encontrar, a conversar, e logo estavam namorando. Damião vinha visitar ela na casa grande, mas nunca ficava depois que escurecia. Dizia que tinha trabalho cedo, que a mãe esperava ele, mas Jovelina via nos olhos dele que era medo. Medo da casa, medo do retrato, medo das histórias que ele tinha ouvido desde criança. Um dia, você vai ter que ficar. Se a gente for casar, você vai ter que morar aqui comigo. E isso significa aceitar tudo que vem com a casa. Ele concordava. Dizia que ia se acostumar, mas sempre arrumava uma desculpa para ir embora antes do sol se pôr. Chegou o dia em que ele pediu ela para casar. Foi uma tarde bonita, com um céu cheio de nuvens que prometiam chuva. Damião se ajoelhou no alpendre da casa grande e disse tudo o que tinha no coração. E Jovelina disse sim, com lágrimas de felicidade nos olhos. Mas na noite daquele dia, quando Jovelina foi acender a vela e dar boa noite para o coronel, sentiu algo diferente. Uma tensão no ar, uma inquietação. A chama da vela tremulava mais do que o normal, como se houvesse um vento dentro do quarto, embora todas as janelas estivessem fechadas. Coronel, ela disse incerta, eu vou casar. Damião é um homem bom e a gente vai morar aqui juntos. Vai ter gente nova na casa, talvez filhos um dia. A vida vai continuar como deve continuar. Espero que o senhor aceite isso. A vela apagou de repente, embora não houvesse vento. Jovelina ficou no escuro, segurando forte o patuá, sentindo o coração bater descompassado. Acendeu a vela de novo com mãos trêmulas. Eu vou casar, ela repetiu, mais firme dessa vez. Com ou sem sua aprovação, eu vou casar. Essa é a minha vida e eu tenho o direito de vivê-la. Não houve resposta. A vela continuou acesa. Jovelina saiu do quarto e foi dormir na sala, algo que não fazia há meses. Na manhã seguinte, quando voltou para o quarto,
encontrou uma coisa que gelou seu sangue. A vela tinha queimado toda, mas a cera tinha escorrido, formando um desenho estranho no prato. Parecia letras ou símbolos. Jovelina não conseguiu entender o significado, mas sentiu que não era nada bom. Foi visitar Dona Josefa de novo. A velha olhou a cera seca, passou os dedos por cima, cheirou e fez um barulho com a língua. Ele não quer que você case. Ele se acostumou com você, só você, e não quer outro na casa. Mas eu vou casar, disse Jovelina, teimosa. Eu não posso deixar minha vida ser controlada por um fantasma. Então, você precisa quebrar o vínculo dele com a casa. É arriscado. Pode dar errado. Mas é a única maneira dele te deixar em paz. Como? Dona Josefa foi ao seu baú de novo, remexeu entre coisas velhas e tirou um livro pequeno, de capa preta, cheio de anotações à mão. Isso aqui tem uma oração forte que serve para desamarrar almas presas. Você vai ler essa oração em frente ao retrato, à meia-noite de uma sexta-feira de lua nova. Vai precisar de 7 velas pretas, uma tigela com água benta e muita fé. Quando terminar a oração, vai jogar a água benta no retrato. Isso deve quebrar o encantamento, libertar a alma do coronel. E se não funcionar? Se não funcionar, você vai saber na hora. E se isso acontecer, você corre. Corre e não olha para trás, porque ele vai estar bravo, muito bravo. Jovelina pegou o livro, agradeceu e voltou para casa. Tinha 2 semanas até a próxima sexta-feira de lua nova. 2 semanas para se preparar, para juntar coragem, para decidir se realmente ia fazer aquilo. Nessas 2 semanas, as coisas na casa ficaram estranhas. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Portas que ela tinha certeza de ter fechado amanheciam abertas. À noite, ouvia passos no corredor. Passos lentos e pesados que iam e vinham. A respiração ficou mais forte, mais presente, como se o coronel estivesse o tempo todo ao lado dela, observando, esperando. Jovelina continuou acendendo as velas, continuou cumprimentando, mas agora havia uma tensão entre ela e o retrato. Sentia que o coronel sabia o que ela estava planejando e não estava feliz. Damião percebeu que algo estava errado. "Você está diferente", ele disse numa das visitas. "Aconteceu alguma coisa?" Jovelina contou tudo. O casamento, a recusa do coronel e a oração que ia fazer. Damião ficou pálido. "Isso é perigoso, muito perigoso. Talvez seja melhor a gente casar e morar em outro lugar, vender essa casa, esquecer tudo isso." "Não", disse Jovelina. "Essa casa é minha herança, meu lar. Eu não vou deixar um morto me tirar dela. Vou fazer a oração, vou libertar o coronel e vamos viver em paz aqui." Chegou a sexta-feira de lua nova. Jovelina tinha conseguido as 7 velas pretas com Dona Josefa, tinha pego água benta na igreja com o padre, sem contar para que era, e tinha estudado a oração até decorar cada palavra. Durante o dia, limpou a casa toda, como se estivesse se preparando para uma batalha. Cozinhou, comeu, tomou banho. Quando o sol se pôs, vestiu uma roupa branca, como Dona Josefa tinha mandado. Pendurou o patuá no pescoço e foi para o quarto principal. Colocou as 7 velas pretas em círculo ao redor da cadeira que tinha posto em frente ao retrato. No centro, colocou a tigela com água benta. Sentou-se, esperou a meia-noite chegar. O relógio da sala bateu 12 vezes. Jovelina acendeu as velas, uma por uma. A cada vela acesa, sentiu a temperatura do quarto cair. Quando a 7ª vela se acendeu, o frio era tanto que ela via a própria respiração virando vapor no ar. Abriu o livro, começou a ler a oração.
As palavras eram antigas, em latim misturado com português arcaico. Palavras que ela mal entendia, mas que saíam da boca dela com uma força que parecia vir de outro lugar. À medida que lia, as velas começaram a trepidar. As chamas dançavam como se houvesse um vendaval dentro do quarto, embora o ar estivesse parado. E então ela viu os olhos do retrato se abrindo. Devagar, devagar, até ficarem completamente abertos, olhando para ela com uma intensidade que doía. Jovelina continuou lendo, a voz tremendo mais firme. As velas começaram a apagar, uma por uma. Primeira, segunda, terceira, o quarto ia ficando mais escuro. Quarta, quinta, só 2 velas restavam e a oração ainda não tinha terminado. A boca do retrato começou a se abrir. Jovelina viu com horror que dela saía uma fumaça escura, densa, que começava a tomar forma no quarto. A forma de um homem alto, magro, com barba branca. O coronel Tertuliano estava saindo do retrato. A 6ª vela apagou. Só uma restava. Jovelina leu mais rápido, a voz quase um grito agora. A forma do coronel estava quase completa, uma sombra sólida que se movia em direção a ela, estendendo os braços. A última vela apagou. Escuridão total. Jovelina terminou a oração no escuro, aos berros, e pegou a tigela de água benta. Jogou na direção do retrato com toda a força que tinha. Houve um som que ela nunca ia esquecer, algo entre um grito e um suspiro, um som de dor e de alívio ao mesmo tempo. Uma luz brilhou no quarto tão forte que ela teve que fechar os olhos. Sentiu um vento quente que cheirava a terra e chuva. E então, silêncio. Quando Jovelina abriu os olhos, estava amanhecendo. Os primeiros raios de sol entravam pela janela. Ela tinha desmaiado na cadeira e passado a noite inteira ali. Olhou para o retrato. O coronel Tertuliano ainda estava lá, pintado na tela velha. Mas algo tinha mudado. Os olhos, que antes eram tão vivos, tão intensos, agora eram só tinta. O rosto não tinha mais aquela expressão de raiva contida, de desespero. Parecia em paz. Parecia finalmente morto. Jovelina se levantou, trêmula. Tocou a moldura do retrato. Estava morna, como se tivesse sido aquecida pelo sol, embora o sol ainda mal tivesse nascido. Descanse, ela sussurrou. Descanse finalmente, coronel. E teve certeza naquele momento que ele tinha ido, que a alma presa tinha sido libertada, que o encantamento tinha sido quebrado. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente, mais leve, mais clara, como se uma sombra pesada tivesse sido tirada. Não tinha mais respiração à noite, não tinha mais passos no corredor, não tinha mais aquela sensação de estar sendo observada o tempo todo. Jovelina casou com Damião 2 meses depois. Foi uma festa grande, com gente de todos os povoados vizinhos. A cerimônia foi na igreja, mas a festa foi na casa grande, que Jovelina tinha enfeitado toda com flores e fitas coloridas. Damião, que tanto tinha tido medo da casa, agora morava ali sem problema nenhum. Dormiam no quarto principal, embaixo do retrato do coronel Tertuliano, que Jovelina tinha decidido manter pendurado ali. Não por medo, não por obrigação, mas por respeito, por memória de tudo que passou, de tudo que aprendeu. "Por que você não tira esse retrato?" Damião perguntou uma vez. "Depois de tudo que ele fez, por que manter?" Porque ele estava preso. Preso pelo medo, pelo desespero, por escolhas ruins que fez muito tempo atrás. Eu o libertei. E agora ele é só uma pintura, uma lembrança. Uma lembrança de que a gente precisa viver a vida que tem, sem medo da morte, sem tentar enganar o tempo. Porque, no fim, todos vamos descansar. E é melhor descansar em paz do que ficar preso para sempre. E assim até hoje. A Casa Grande ainda está lá no sertão nordestino, pertencendo aos descendentes de Jovelina. O retrato ainda está pendurado na parede, mas não abre mais os olhos quando a luz apaga, não respira mais na escuridão, não assombra mais ninguém. É só um retrato velho, uma lembrança de tempos passados,
Uma história que as avós contam para os netos nas noites de lua cheia, enquanto a fogueira estala e o vento canta no mato seco. Uma história de medo e coragem, de morte e vida, de almas presas e almas libertas. Uma história verdadeira do sertão, daquelas que aconteceram de verdade, que o povo jura que aconteceu mesmo, com direito a testemunhas e tudo. E se você não acredita, pode ir lá ver. A casa está lá, o retrato está lá. Mas vá de dia, que de noite o sertão é escuro demais e a gente nunca sabe que outras histórias ainda estão esperando para serem contadas, que outros olhos ainda podem se abrir quando a luz apagar. Porque o sertão é cheio de mistérios e nem todos foram resolvidos, nem todos vão ser. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.